Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um resumo da lição da Escola Sabatina, tendo como tema de hoje a lição de número 7, Lei e Graça, algo que é peculiar a você que é adventista do sétimo dia e a você também que não é, mas que tem interesse nesse tema, seja bem-vindo. E à minha esquerda aqui está o Henrique, que vai compartilhar conosco esse tema. Vamos dividir juntos aí e poder passar para a igreja algumas informações que são muito relevantes. Eu agradeço o Robson pelo convite novamente. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui e é muito gratificante. E é um tema muito gostoso, né? Para muitos é talvez um tanto quanto conhecido, talvez algumas pessoas vão ver pela primeira vez. E eu espero que a gente possa aqui, de uma forma clara, né, Robson, didática, poder explicar da melhor maneira possível, né? Muito bem. E o comentário de sábado à tarde, Henrique, o verso para memorizar, você quer me ajudar aqui? Diz assim, né? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Então agora, nós somos salvos. A pergunta que não quer calar, né? A cada geração, a cada época, a cada tempo, é perguntado: nós somos salvos pela lei ou pela graça? Algumas afirmações do apóstolo Paulo parecem contraditórias, porque em dado momento o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11, verso 1. Ele fala assim: me imite assim como eu imito a Cristo. Porém ele diz em Romanos 7, Romanos 8, 22, ele diz assim: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas esse verso para memorizar, Henrique, diz assim, como você acabou de ler: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Peraí, nós somos justificados pela lei, pela graça, pelo sofrimento de Cristo e sua morte e ressurreição, né? Parece complexo, né? Mas, Henrique, tem uma citação do apóstolo Pedro que diz assim que o nosso amado irmão Paulo, ele escreveu coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, como fazem com a maior parte das escrituras, para a sua própria perdição. Então parece que alguém está entendendo errado, né? Porque se ele mesmo diz que a lei é boa, né? Eu acho interessante, eu gosto também de começar essa discussão perguntando o que é pecado. Né? O que é pecado? Pecado é a transgressão do quê? Da lei. Da lei. Então, logo, se não existe lei, não existe pecado. Correto? Não é assim que a gente deveria pensar? Porém, tudo que a gente faz pelo nosso merecimento, por aquilo que a gente quer colocar para Deus, não é o suficiente. Né? Guardar a lei não é o suficiente. Você precisa do quê? Da graça. Porque depois do pecado, né, nós nos tornamos escravos da lei. E eu vou explicar bem essa situação, porque antes de Adão e Eva pecarem, eles viviam em conformidade com a lei, de acordo com a lei. Nem Deus, escutem bem, nem Deus está acima da lei. Nem Deus. Ele está em conformidade com a lei, porque a lei é o reflexo do seu ser. Deus é amor, não é isso, Henrique? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. É o que a sua lei apresenta para nós. Justiça, mas é uma lei de amor também, né? Então, ele ama, nós devemos amar, porque a sua lei é amor, né? Eu acho interessante também, Robson, porque as pessoas não discutem a lei. Elas discutem um mandamento. Né? Verdade. A gente costuma falar, você vai falar isso porque você é adventista do sétimo dia, porque você guarda o sábado. Mas as pessoas entendem e recebem os 9 mandamentos, mas um mandamento parece ser um mandamento mais difícil. E o interessante dos mandamentos, quando você para olhar os mandamentos, é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que os mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira tábua da lei, são os primeiros 4 mandamentos, que falam sobre o quê? Sempre adoração e amor a Deus. A segunda parte fala sobre o quê? Amor e adoração, amor ao quem? Ao próximo. Então, assim, a tábua da lei é dividida em 2 partes. Porém, na primeira parte, tem um mandamento ali que parece que não faz muito sentido, que é o do sábado. Todo mundo sempre questiona ele sobre guardar um dia, sobre... Agora, quando se fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ninguém questiona. Ninguém questiona. Mas agora, separar um dia para adorar a Deus parece ser algo meio difícil, né? Parece ser algo fora do tempo, né? Ah, não, a gente tem que trabalhar dia e noite para não ser pesado ao próximo. Alguns ainda citam isso daí. Porém, assim, eu sublinhei algumas coisas aqui. Aqui diz, por exemplo, no sábado à tarde, que pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra graça, né? Que é, o que é graça? Você vem e eu te dou um carro zero. E você diz assim, como assim, Robson? Você me deu um carro, mas por que motivo? Não, é de graça, seu. Né? Você vai dizer, mas de graça, o que eu fiz para merecer? Nada, por isso que é de graça. O Robson tá ficando louco, né? Falar assim, tá dando um carro de graça sem pedir nada em troca, né? Exatamente. Só que graça, em hebraico, no Velho Testamento, é reset. Reset quer dizer exatamente o que a Bíblia aponta para nós. Você é pobre demais e não consegue se manter. Então eu te sustento. Graça, o resumo de graça é isso. Nós somos pobres, não conseguimos comprar a nossa salvação. E Jesus disse assim, eu pago para você. E o interessante disso tudo, Robson, é que você pensar assim, se pecado é transgressão da lei e você transgride a lei, o que você tem que fazer para poder restaurar aquilo que você quebrou, restaurar aquilo que você errou? Você não consegue. Você precisa de alguém superior para poder agir naquele momento na tua vida e corrigir aquilo. E você, com as suas próprias forças, você não tem merecimento para fazer aquilo. Tá, Henrique. Então, no domingo, vamos lá. Vamos brigar no domingo aqui, né? A lei no céu. A lei existia no céu, mas não foi dada ali para o povo de Israel. Será que já existia lei no céu? É interessante quando você vai lá em Ezequiel, o verso da lição dessa semana aqui, na parte de domingo, e você entende que existia uma lei, que foi quebrado pela iniquidade, cresceu iniquidade no coração de Lúcifer, e essa iniquidade, esse erro, esse pecado, começou a nascer lá, então ele quebrou alguma coisa. Tinha que existir alguma coisa para ele quebrar. Exatamente. Por que era errado iniquidade no coração? Quando fala que cresce iniquidade no coração. Se cresceu iniquidade no coração, porque era errado, porque era pecado. Então existia uma lei. Como você acabou de dizer há pouco, o que é pecado, né? É transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz isso. Mas lá em Ezequiel 28:16 diz assim, pelo que pecaste. Então se ele pecou, o que ele fez? Ele transgrediu a lei. Se ele pecou lá no céu é porque havia uma lei, né? E o próprio Jesus em João 8:44 chama ele de quê? De homicida, de mentiroso, né? O que é homicida? É aquele que quebra o 6º mandamento, não matarás. O que é mentiroso? É que quebra o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Então, se ele é desde o princípio dessa maneira, então é porque havia de fato uma lei, né? Exatamente, Robson. E o interessante aqui, ó, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Deus, ele é um Deus do quê? Deus de amor, né? Deus é um Deus de amor. Eu acho interessante quando a gente pensa em amor, pensa em Deus, que a gente pensa em Deus como também o quê? Como Pai. E quem ama, coloca limites, coloca regras para que, não para o mal da pessoa, né? Até, não sei se essa parte da lição, posso até falando, puxando um pouquinho lá da frente, é para o quê? Para o nosso bem, né? Um pai, ele coloca uma regra, você é pai, Robson, você sabe que você coloca a regra para os seus filhos, porque você ama eles e que você quer o bem odeia, deles. né? Exatamente isso aí. Essa é a função da regra. Os limites é para proteção, não para prejuízo, né? Você ama o seu filho, você não odeia ele. Então, filho, não faz isso, você pode cair, você vai se machucar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Assim é Deus. Agora, a palavra iniquidade, né? Trabalhando essa palavra, primeiro aqui aparece em Ezequiel capítulo 28, mas aparece também em Mateus 7, do 21 ao 23. Jesus diz que um grupo vai aclamá-lo na sua vinda, dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres e profetizamos. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas o que é iniquidade? Buscando no grego, Henrique, eu vi que a palavra iniquidade é anomia. O que é anomia? É oposição à lei de Deus, porque lei em grego é nomos, e a é negação, negação da lei. Então, como diz a Bíblia, até que se achou no teu coração iniquidade, você se opôs à minha lei e pecou. Como a Bíblia é clara, né? Claríssima a palavra de Deus. E tem um verso aqui que está em Romanos 7, que é muito conhecido de todo mundo, que diz assim, ó, que diremos então que a lei é pecado? Né? A pergunta ele faz, de modo nenhum, mas eu tenho conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito que não cobisse. Muito bem. E Romanos 4,15 diz assim, onde não há lei, não há pecado. E se o diabo pecou no céu, é porque havia lei, e por isso que ele foi expulso de lá. E se Adão pecou no Éden, é porque havia lei, né? Lá em Oséias capítulo 6, versículo 7, diz assim, Adão, o vosso pai, quebrou a minha aliança.
Então, se ele quebrou a aliança, a Bíblia se refere à aliança como sendo a lei de Deus, é porque havia essa lei lá no Jardim do Éden, né? E eu não sei se você já parou para pensar, Robson, mas você imaginou uma terra sem a lei de Deus? Porque alguns princípios são comuns para todo mundo, todas as nações. Matar é crime, não é? Já pensou se matar não fosse crime, não fosse pecado? Eu simplesmente saí na rua ali, não gostei do cara, eu matei ele, tá tudo certo. Ninguém pode me prender, ninguém pode me julgar pelo que eu fiz, porque não é errado, né? Então, assim, a lei é algo bom, né? Algo para você pensar que é para o teu benefício, que é para o teu cuidado, né? Exatamente. Então, a pergunta 1 aqui, equidade é o sinônimo de justiça. Iniquidade é injustiça, é oposição à lei de Deus, né? Agora, eu estava fazendo um trabalho mental, enquanto estudava a lição. Você observa que os bancos, eles trabalham com altos valores, né? Com muito dinheiro. A gente tem visto aí bancos sendo explodidos por bandidos para que aqueles valores sejam subtraídos. Recentemente, 2 milhões foram levados de um banco dessa maneira. Agora, o que eles fazem para conter os crimes, os assaltos? Eles colocam um detector, né, de metal ali na porta, uma roleta. Você passa, se você tiver com algo metálico, aquilo vai acusar e você tem que se desprender daquilo, mostrar que objeto metálico é aquele para que não seja uma arma, para que não se cometa um crime. Imagine se fosse instalado detectores dessa natureza em ambientes diferentes. Por exemplo, num prostíbulo fosse colocado um detector de pecado, de adultério. Aí quando uma mulher adúltera entrasse, ou num motel, entrou e aquele detector não diz, não, o que você vai praticar aqui é crime, é pecado, você não pode passar. Para o bandido no banco do mesmo jeito. Para o assassino, quando tentasse matar, houvesse um detector daquele, né? Seríamos como que robôs. Mas na consciência é isso que acontece. Quando a Bíblia fala para temer a Deus, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, o detector de metais de Deus são os 10 mandamentos. Ele diz para o adúltero, não faça isso. Ele diz para o assaltante, não furte, o 8º mandamento. Para o assassino, não mate, né? Então, para todas as escalas. Agora, quando chega no sábado, quando ele vê um transgressor da sua lei, do seu mandamento, ele diz assim, olha, não faça isso, não transgrida de igual modo, né? O interessante, Robson, também, que a lei moral ela é aplicada somente para quem? Para os seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. Os animais eles não têm a mesma aplicação que a gente tem, entendeu? Eles têm as leis na natureza que Deus deixou, né? O instinto, tudo mais, mas a lei moral é uma coisa exclusiva do ser humano. Exato, bem lembrado. Segunda-feira fala a lei em Deuteronômio. E eu achei interessante aqui que diz a nação hebraica, bem ali na fronteira, próxima a entrar na Canaã terrestre, o povo escolhido de Deus estava prestes a herdar a terra prometida, e Deuteronômio então contém as instruções finais de Moisés aos hebreus antes de tomarem a terra. Agora, olha o paralelismo que nós encontramos aqui. Moisés disse assim, olha, está prestes a entrar na Canaã terrestre, guarde a lei, ame o seu Deus, se apegue a ele. Olha as recomendações. E nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial. E qual que é a nossa recomendação para o mundo? Guarde a lei, ame o seu Deus, se apegue a ele, se limpe do pecado, né? Então o paralelismo é o mesmo. Nós aguardamos uma Canaã celestial, espiritual, né? O interessante é que aqui também você tem aproveitando o teu gancho aqui, tem um paralelo entre lei e graça. Porque ao mesmo tempo que Moisés ele fala sobre a lei, ele fala sobre a graça. Vocês receberam coisas que vocês não mereciam. Vocês foram tirados da terra do Egito. Ele vai falando tudo que Deus já havia feito por eles. E no fim ele fala, não, agora vocês têm que guardar a lei de Deus. Exatamente. 5:12 de Deuteronômio ali, né? Ele mostra que eles foram libertos, né? O povo de Israel foi liberto pela graça de Cristo. E o interessante, cada ponto e contraponto leva a um raciocínio maior. Como que Deus faz com o pecador? Primeiro, estou falando agora nos nossos dias, primeiro Deus liberta ele do pecado, que é a justificação, pega a justiça de Cristo e põe nele, tira ele do pecado e depois coloca ele em santificação. Percebe? Tirei do pecado, agora eu santifico o meu filho. O que Deus fez com o povo do Egito lá? Primeiro Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tirei vocês da servidão. A minha graça salvou vocês. Agora que vocês estão salvos, lembra-te de todos os meus mandamentos, né? E o interessante, Robson, que Moisés propõe essa ideia de obedecer a Deus, né? Obedecer os mandamentos de Deus.
Mas não é como uma coisa ruim, né? Não é como uma coisa ruim. Primeiro ele mostra tudo que Deus fez. Deus foi bom, Deus cuidou, Deus tirou do Egito, Deus guiou eles até ali, ia guiar para conquistar agora nesse momento, né? Eles estavam ali às beiras da porta de Canaã, então eles iam poder conquistar todo aquele território, né? Ele mostra tudo que Deus fez. Desfrutar de tudo, né? Deus, o amor de Deus por eles. E daí ele fala sobre os mandamentos. Só que se você for pensar, Robson, como pessoa, agora esquecendo como esquecer o lado cristão. Quando você olha os 10 mandamentos, eles são coisas simples. Não são coisas difíceis. Né? Não são coisas difíceis. Então Deus não estava pedindo nada difícil para eles. Né? Deus estava apontando tudo que eu fiz, e agora tudo que eu peço é que vocês guardem esses mandamentos que fazem sentido. Né? Não matar, não roubar, né? Adorar a Deus. São coisas simples. Coisas que eles deveriam fazer que eram simples. Não havia dificuldade alguma nisso. Em contrapartida de tudo que Deus fez, né? Pensa em tudo que Deus fez por eles, e agora o que Deus estava pedindo no final. Né? E uma coisa que era para o próprio benefício deles. A parte impossível Deus fez, e a parte possível pediu para eles, né? É o segredo da comunhão, do andar junto, né? E aqui por fim diz assim: entre essas instruções estava a ordem para obedecer. Obedecer é o chamado Shema, do Shema Israel. E no Shema ele diz o seguinte: a palavra Shema quer dizer assim: ouve, ó Israel, obedece, ó Israel, dê ouvidos, ó Israel, internalize, Israel. E a palavra Israel, ela tem um significado muito profundo e maravilhoso, né? Que a gente já trata disso. Na terça-feira, para o seu bem, né? Letov lak, ou laká, para o seu bem. Os céticos, que procuram razões para rejeitar a Bíblia, apontam para algumas palavras fortes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. A ideia é que o Deus do Antigo era severo e vingativo, e o Deus do Novo é bonzinho. Como que a gente concilia e responde isso para eles, Henrique? Eu acho que o próprio livro de Deuteronômio, quando ele começa falando de todo o amor que Deus tinha pelo povo, tudo que Deus fez pelo povo, mostra que Deus não era esse Deus vingativo, esse Deus que se irava, entendeu? Ele era um Deus o quê? Justo, que amava o seu povo. E isso, quando você lê o livro de Deuteronômio, eu acho fantástico o livro de Deuteronômio. Porque você vai aprendendo coisas que Deus tinha um propósito para aquela nação, que era para ser uma nação diferente, e que era para beneficiar não só o povo judeu, mas era para beneficiar todos os povos que estavam em volta. Né? A lei de Deus mesmo era algo para beneficiar não só o judeu, mas era para beneficiar todo aquele que estivesse na terra dele, inclusive o estrangeiro. Né? Era para ser atingido. Então, a gente leu na semana passada, estudou um pouco sobre isso, falando do amor de Deus, que eles deviam se preocupar com os órfãos, com as viúvas, com o estrangeiro, tratar bem. Então, eu não consigo ver um Deus vingativo, um Deus que se ira. Eu vejo um Deus que ama o ser humano. Né? Muito interessante. Por quê? Que nação há tão grande como essa que o Senhor tira da vida, protege, dá uma tenda de nuvem, né, por causa do calor, dá uma coluna de fogo por causa do frio da noite, dá o maná, um alimento que tinha proteína, vitamina e sais minerais, os 3 principais nutrientes para a gente continuar vivo, e não faltou nada para aquele povo. A sandália não gastava, né? E como que o Deus do Velho Testamento era severo? E o interessante, Robson, de tudo isso é que a gente entende que Deus tinha um amor muito grande pelo seu povo, muito grande mesmo. Era um Deus de amor. E eu descobri isso no livro de Deuteronômio, inclusive nessa lição. Quantas vezes nesse livro Deus fala, eu amo vocês, né? Agora sim, ainda dentro da terça-feira aqui, eu separei uma palavrinha aqui, Brit Bra, do hebraico. O Bra quer dizer assim, comer, provar, escolher, conectar a vida com Jesus, né? Ou seja, é o achar das suas palavras, eu as comi. Isso aqui remete à Santa Ceia. Jesus diz assim, comei, esse pão representa a minha carne, bebei representa o meu sangue. Por quê? É o que Cristo quer, Ele quer ceiar com o seu povo, né? Ele quer, como diz no Apocalipse ali, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com você e você ceará comigo. Deus quer um relacionamento de proximidade. E por meio disso ele fez a chamada aliança, né? O que é guardar a sua lei? É entrar em aliança com ele, como um casal que quando se casam, um contrai a aliança do outro, dizendo que vai ser fiel, vai se manter dentro daquele contexto ali, né, Henrique? E o interessante disso tudo que você está falando é que no verso 13 de Deuteronômios, ali, Deuteronômios 10, ele fala que tudo isso é pro
meu bem, né? Para o seu bem, para o meu bem. Né? Nada mais é do que uma proteção de Deus para a gente. Se é para o bem e é de graça, né? Por que que o ser humano ele é tão relutante? Eu não sei se você sabe, você aí de casa, mas os porcos eles têm por hábito, de quando em quando, eles gostam de se espojar na lama ali. Eles se revolvem na lama e, estudando, pesquisando, eu descobri o seguinte: o porco ele tem uma camada de mais de 8 centímetros de gordura. E a gordura, ela é morada de bactérias, de vírus, de bernes, de doenças das mais diversas. Então, ele é um hospedeiro de doença, o porco. O porco, ele sente febre 24 horas, constantemente. Então, sempre que a febre o está perturbando, ele vai para a lama que é gelada e ele se revolve na lama e aquela lama gelada atenua a sua febre. Assim é o ser humano. Nós, depois que pecamos, não sentimos prazer na lei de Deus e nas coisas espirituais. E Paulo diz isso, né? No tocante ao homem interior, eu sinto prazer na lei de Deus. Agora, o homem carnal, aí não. Então, eu olho para o meu corpo e eu esmurro ele para não, né? Esmurro o meu corpo para não cair em servidão de novo. Para que eu possa fazer o quê? Sempre que vier o mal, eu posso dizer não para ele e dizer sim para a palavra de Deus, para a sua lei, né? Então, eu ponho a lei no coração para não pecar, como disse o salmista no Salmo 119:11 ali, né? O interessante também é que a gente tem uma ideia muitas vezes que Deus é um Deus realmente severo, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, né? Quando a gente olha as histórias, né? Deus pedindo para matar, para condenar, para fazer, sabe, tipo, entrar lá e fazer a limpa na nação. Mas quando você olha aqui para Deuteronômio, Deus explica o porquê ele pediu para fazer isso, né? Ele fala assim: essas nações, né, o mal que essas nações fizeram, Deus teve misericórdia, aguardou anos e agora a justiça ia ser feita. Exatamente, né? Era uma execução de sentença, até porque eles haviam superado o cálice da misericórdia de Deus. Agora, eu não sei se aconteceu com você, Henrique. As nossas mães costumam dizer o seguinte: menino, se eu te pegar, eu te mato. Né? É uma expressão popular. Não é que a mãe vai matar, o filho fica com medo e corre e se esconde, mas o eu te mato, ou a gente muitas vezes assim, eu estou morrendo de fome, mas ninguém está morrendo de fome, né? Essa expressão aí, se você encontra uma mãe dizendo para o filho: se eu te pegar, eu te mato, você, mas que mãe ruim, né? Que mãe é essa que vai matar o próprio filho? Essas nuances que a gente pega da vida de alguém é o que Deus está dizendo assim: olha, vou ter que fazer isso. É a estranha obra de Deus. Isaías fala isso aí, Isaías capítulo 28 e 25 ali. A estranha obra de Deus é ele ter que acabar com a sua criatura, porque a sua criatura não quer andar direito, né? Então, o apelo de Deus é que vocês andem em justiça, né? E sempre tem gente que questiona se foi literal mesmo realmente os pedidos de Deus para que entrassem e não deixassem nem os animais vivos, porque muitas vezes a gente olha na Bíblia e é como você falou, né, essa expressão, né? A mãe manda: vou matar você, guri. E quando você olha na Bíblia, algumas nações que Israel tinha praticamente extinguido, essas nações voltam a incomodar Israel lá na frente. Então, às vezes, você fica pensando: será que realmente foi literal? Pois é. Entendeu? Existem coisas que a gente não consegue explicar. E outro detalhe é que a maioria das lutas do povo de Israel foi vencida de forma sobrenatural. Era Deus quem fazia. O povo só obedecia, se santificando, e Deus fazia cair uma chuva de granizo com enxofre do céu, o muro da cidade ser derribado e milhares de pessoas morrerem com aquilo, como no caso de Jericó e assim por diante, né? Escravos no Egito, nós já demos uma pincelada por cima dele aqui, né? Sabemos que por sua graça, esse povo, pela graça de Deus, esse povo foi liberto, preservado, conservado, né? Pela misericórdia de Deus. Você pensa num povo sofrido, né? Se você olhar assim, se a gente for olhar com um olhar de ser humano, se eu fosse para escolher uma nação, se eu fosse Deus, fosse escolher uma nação, eu não ia escolher um povo que estava lá escravo no Egito, né? Tinha todo um trabalho para você retirar eles de lá. Deu um trabalho, se você pensar as pragas que Deus teve que colocar ali, né? Deu muito trabalho para Deus tirar o povo do Egito. E um povo que tinha um coração duro, né? Que foi para o deserto, que ficava reclamando, reclamava da comida, reclamava de tudo, né? Então Deus teve muito trabalho para endireitar esse povo. Eu, se fosse Deus, teria escolhido outro povo mais fácil. Já vitorioso, né? Já vitorioso, um povo que tivesse talvez uma cidade construída e tudo mais.
Mas Deus é um Deus de amor, né? Ele mostrou o amor que ele tem pelo ser humano, né? E o cuidado que ele tem pelo ser humano e o que ele pode fazer pelo ser humano. Na quinta-feira aqui fala, não por causa da sua justiça. A palavra justiça em hebraico é tzedakar, que significa, a gente entende que justiça, para nós, justiça é o seguinte, alguém cometeu um crime e ele é punido por aquilo. Justiça no contexto do hebraico ali é justiça e salvação, tem os dois sinônimos. Então o que é que Deus pede para o seu servo? Eu comentei isso nas lições passadas aí, que ande humildemente na presença do Senhor teu Deus, que pratique a justiça, porque justiça e salvação é uma palavra só. Jesus é justiça, mas ele também é salvador. Eu acho que esse verso explica bem aqui, ó. Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça, né? Foi atribuído a salvação. Muito bem, perfeitamente. Gênesis 15, verso 6, né? E o 12 vai reiterar, o 8 também. Então, assim, quando ele creu, isso lhe foi atribuído por justiça, ou seja, pelo fato dele crer pela fé, ele se salvou. Porque, lembra o que diz Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos justificados e a salvação é implantada no nosso coração, na nossa vida, né? Eu grifei também um texto aqui, que está aqui na lição, de Ellen White, diz assim, ó, que é a justificação pela fé? Ela pergunta, né? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que ele não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. A fé pela qual eu vivo. Eu já li essa expressão algumas vezes e é exatamente isso. Deus abate, porque Isaías diz assim que a nossa justiça é como trapo de imundície. Trapo de imundície é pano, farrapo de pano velho que as mulheres no passado usavam nos dias das suas regras da menstruação e ali, com aquele pano, ela continha a sua menstruação. Ou seja, a tua justiça é sangue podre. A minha justiça é o sangue vivo de Cristo Jesus, o meu Salvador, né? O Yahweh da salvação, né? Jesus, o nome Jesus é o Senhor salva, né? O Senhor é salvação. Então ele está dizendo assim, a justiça que eu quero para vocês é a salvação que vem por meio de Cristo. E a justiça envolve graça. Envolve a graça. É interessante que você for lá, muita gente pergunta, né? No Antigo Testamento tinha graça? Existia graça? Porque a gente ouve um contexto, uma explicação mais lá na frente, Paulo falando sobre graça e tudo mais, né? Você entende um pouquinho melhor isso. Mas se você olhar para o passado, no Antigo Testamento existia graça, será? E eu acho interessante que Deuteronômio 5 responde isso. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus a lança diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é pela tua justiça. Não é por nós. Não é por nós. Né? Não é por nada que eu possa fazer que eu vou receber. Isso é graça. Agora, um fato é, como que eu vou sincronizar essa relação de lei e graça? Vai ficar simples para você compreender agora. Por que a lei foi dada? E a graça, qual é a função dela? A lei foi dada, a graça foi dada, melhor dizendo, para que a lei pudesse ser guardada. E a lei foi dada para que a graça pudesse ser exigida. Então, a lei, ela é dada para que você peça a graça para ter poder de guardá-la. A graça é dada para que você tenha poder para guardar a lei. Ou seja, são intercambiáveis, né? É como você vai até o médico, você precisa fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, ele vai primeiro te anestesiar, é a graça, e depois ele retira o tumor, é a ação da lei na vida do ser humano, né? Então fica mais fácil a didática para nós compreendermos a atuação de Deus na nossa vida, né? No dia a dia. E finalizando aqui, vemos que Deus, a justiça dele trabalha para a salvação de todo aquele que crê, para mim, para você, né, para nós, como seres humanos. Então, entenda o seguinte, Deus fez uma aliança. A palavra aliança, em hebraico, é brit, ou berit, né? Mas brit, ela tem a letra B, a letra R, a letra I e a letra T, que é o tav. O B é o beit. Beit, em hebraico, existe uma pictografia, e você é engenheiro,
e sabe muito de símbolos, né? Porque você pega um projeto e você olha e a que escala que ele se encontra e você então amplifica aquela escala. Na Bíblia, Moisés ele usou essa pictografia para poder passar mensagens para o povo de Deus. Então, Beit, de Brit, é B-R-I-T. O Beit vem mostrando que é a casa, é o mundo, é a habitação onde estão os seres humanos. Então, é o nosso território. O R, no hebraico, é o Resh, quer dizer a cabeça. Está dizendo assim que a cabeça fez um acordo com a humanidade, com a Terra, com o planeta aqui, né? Então, o I é de Yasharel, não, de Israel, né? Ou seja, uma comunhão que Deus tem, um povo que deve se santificar diante de Deus. E o Tav vem mostrando, então, que é exatamente a aliança que Deus quer. Então, o que a cabeça faz? A cabeça, que é Jesus, fez uma aliança com o mundo, os seres humanos, e por meio de uma nação que deve ser santa diante de Deus. Tá, mas isso não foi com o povo de Israel? A aliança foi feita por alguém que é eterno. Israel passou, a aliança foi feita com Adão. Adão passou, mas a aliança permanece. Moisés passou, Abraão passou, Noé passou, mas a aliança permanece, né? Por isso que diz assim que Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Então, se nós somos descendência de Abraão, como diz Gálatas capítulo 3, do verso 27 e 28, a aliança ainda permanece, né, para nós, né, Henrique? Correto. Eu queria deixar aqui na parte final um verso que está lá em Eclesiastes 12:13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Fechou, não tem mais palavras, né? Melhor que isso daí. De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão é: temam a Deus. O que é temer a Deus? Vivam em qualquer lugar do mundo com a consciência de que o Senhor está ali, que os olhos do Senhor estão te vendo. E guarde seus mandamentos, porque é nosso dever. E aí não diz de todo judeu, diz? De todo? De todo homem. De todo homem. A você, querido irmão e amigo, que está em casa, que Deus abençoe e que essa lição seja para edificação e para confirmação de que Deus tem uma aliança comigo, com você, com a sua e com a minha posteridade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Muito obrigado.